Olá pessoal, vamos fazer as correções aqui então do questionário de filosofia de segundo ano, começando aí de 27 a 30. Bom, a questão aí se tratava sobre liberdade e autonomia. Esse foi um tema que eu trabalhei com vocês no início de ano em sala de aula. Nós trabalhamos essa temática, fizemos algumas redações em relação a essa temática, mas mesmo assim eu coloquei um vídeo de um outro professor explicando para ver se esclarece um pouco mais em relação ao tema, e nós começamos a fazer a questão. Nós fizemos aí 4 questões para vocês referente a esse tema. A questão do livre-arbítrio é a questão de saber... Bom, pessoal, ele quer saber o que se refere ao livre-arbítrio. A resposta correta aí vai ser a letra C, se temos a possibilidade de agir de modo diferente do que agimos. Esse é o livre-arbítrio, é uma coisa que não está engessada, você não é obrigado a agir daquela forma, você age de acordo com a sua vontade, com o seu conhecimento. 2. Ações livres são aqui, o que vai estar correto aí, pessoal, resulta da opção de uma alternativa entre várias possíveis. Então, a resposta correta aí seria a B. 3. O determinismo é uma teoria segundo a qual... Letra B também, pessoal. As ações humanas são determinadas por causas anteriores. Nós trabalhamos isso em sala de aula. Independente da sua vontade, aquilo que já está determinado por causas anteriores, irá acontecer na vida do homem. E na 4, nós trabalhamos, de acordo com o determinismo, somos livres somente se... Aqui a certa vai estar C. Nem todas as nossas ações forem inevitáveis. Nem todas as nossas ações forem inevitáveis. Então, somos livres somente se nem todas as nossas ações forem inevitáveis. Então, a C. Aí, pessoal, nós trabalhamos esse conceito e fomos para a próxima semana. Na próxima semana, nós trabalhamos, então, com vocês, a questão da teoria política. Teoria política. Aí nós fizemos exercício com vocês, um exercício de Aristóteles aqui, beleza? Vamos lá. Número 1. Segundo Aristóteles, na cidade com o maior conjunto de normas é aquela dotada de homens absolutamente justos. O cidadão não deve viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios. Esses tipos de vida são desprezíveis, incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e da prática das atividades políticas. Ele Sócrates traz essa linha de pensamento, depois vem. O trecho retirado da obra política de Aristóteles permite compreender que a cidadania... Vamos lá. Nós vamos ter como a resposta correta aí assertiva C. Estava vinculada na Grécia Antiga a uma percepção política democrática que levava todos os habitantes da polis a participar da vida cívica. Só que foi discutido em sala de aula, a gente falou que os homens se reuniam nas praças e ali era feito um discurso de todo o rumo político, do que precisava realizar. Então, essa resposta aqui está excepcional.
O 2, pessoal, número 3 é um Enem 2017, né? Pois para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo, e tudo o mais desejado no interesse desse fim. É evidente que tal fim será o bem, ou antes o sumo bem, mas não terá o conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida. Se assim é, esforcemo-nos por determinar ainda que, em linhas gerais, apenas o que seja ele e de qual das ciências ou da faculdade constitui os objetos. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertence à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar de arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é que determina quais ciências que devem ser estudadas no Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto, e vemos que até há faculdades tidas em maior apreço como estratégia, a economia, a retórica são sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger a das outras, de método que essa finalidade será o bem humano. Tem esse texto, aí fala, a relação entre sumo bem e a organização da polis pressupõe o quê? Pessoal, essa questão nós vamos ter como resposta aí a letra C. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Quando se vai falar em organização da cidade, se passa pela política. A 4 fala de Aristóteles, foi um dos pensadores mais importantes da história da filosofia no Ocidente, tanto por sua contribuição para a própria filosofia quanto para a ciência, que partiram de muitas questões apresentadas pelo filósofo para desenvolver suas investigações. Ele deixou 2 obras dedicadas aos problemas das ciências práticas: Ética a Nicomaco e a Política. E é de conhecimento de todos que, mesmo tendo sido aluno de Platão, Aristóteles construiu seu próprio pensamento e que, muitas vezes, apresentou ideias contrárias do seu mestre. Um exemplo disso é a Ética a Nicomano. Marque a alternativa que melhor caracteriza a obra aristotélica. A resposta alternativa correta é a C, que trata-se de uma ética pautada nas virtudes que um homem tem por natureza e naquelas que ele desenvolve ao longo da vida. Vamos lembrar que Aristóteles era um filósofo da natureza. Ele acreditava que o homem era bom no seu estado natural. Então, é importante entender isso, porque aí nós nos aproximamos à resolução dessa questão. 5. Bom, estamos falando de Aristóteles de novo, filosofia e ética, trouxemos alguns pensamentos aí. E aí pediu qual que era a alternativa correta. A alternativa correta dessa daqui vai ser a letra B, que traz como resposta correta a 3, afirmação 3 e a 4. Somos seres de linguagem, e tal é a importância da linguagem na vida humana. A linguagem é o modelo pelo qual o homem se expressa e expressa sobre o mundo que circunda.
e isso nós fazemos mediante a arte, gesto e a sentença. Perfeito. E a 4, os inúmeros modos possíveis de expressão da linguística são diferentes pela atribuição. Então nós vemos que são as assertivas desse texto. E por último, para Aristóteles, a excelência moral é o que torna o homem bom e justo. Assinale a alternativa correta. Então a alternativa correta dessa questão é a D. A excelência moral é uma forma de disposição que se relaciona com as nossas ações e emoções e, quando bem cultivada, promove mediante a moderação. Por fim, nós vamos ao questionamento da semana de 11 a 15, que nós tratamos de alienação moral, de Sartre, Paul Sartre. Colocamos um vídeo para vocês entenderem sobre a matéria e soltamos as perguntas. Perfeito? Então vamos lá. A obra Existencialismo e Humanismo de Jean-Paul Sartre, interna, intenta, fala sobre o quê? Então, a questão número 1, a resposta correta é letra B, mostrar o significado ético do existencialismo. Mostrar o significado ético do existencialismo. União Oeste. Quando dizemos que o homem se escolhe a si mesmo, queremos dizer que cada um de nós se escolhe a si próprio. Mas com isso queremos também dizer que, ao escolher a si próprio, ele escolhe todos os homens. Com efeito, não há de nossos atos um sequer que, ao criar o homem que desejamos ser, não crie ao mesmo tempo uma imagem do homem como julgamos que deva ser. Escolher isto ou aquilo e afirmar ao mesmo tempo o valor do que escolhemos, porque nunca podemos escolher o mal. O que escolhemos é sempre o bem, e nada pode ser bom para nós sem que o seja para todos. Se a existência, por outro lado, precede a existência que quisemos existir, ao mesmo tempo em que construímos a nossa imagem, a essa imagem, e é válida para todos e para a nossa época. Assim, a nossa responsabilidade é muito maior do que poderiam supor, porque ela envolve toda a humanidade. Sartre, considerando o texto citado e o pensamento sartriano, é incorreto afirmar. Aqui nós temos que ver o que é incorreto afirmar, pessoal. Questão de número 2 perde aquilo que é incorreto. O que vai estar incorreto aqui é a letra D. O homem é um projeto que se vive subjetivamente, pois há uma natureza humana previamente dada e pré-definida, e, portanto, no homem essa essência precede a sua existência. Então, no pensamento de Sartre, pessoal, nós vimos isso aí em sala de aula ainda, toda a existência, todo o pensamento, todo o ato praticado pelo homem já precede a sua existência, né? Então, esse certamente não é o pensamento de Sartre, uma vez que Sartre considera o homem um ser pensante.
essa teoria do existencialismo, né? Porque Sartre, ele relata que nós somos aquilo que fizeram de nós. Mas o que fazemos com o que fizeram de nós, não ainda? A importância não é o que fazemos de nós, mas o que fazemos daquilo que faz de nós. Antes de chegar a essa frase tão séria, a construção anterior do pensamento, desdobrando posteriormente no pensamento conhecido como existencialista, né? Um pensamento separativista da percepção e da imaginação, né? Sartre destaca que ao tomar decisão percebo com angústia que nada me impede de voltar atrás da minha liberdade. Nada me impede de voltar atrás. A minha liberdade é o único fundamento dos valores. Então o homem, ele está disposto na verdade, a realizar os atos segundo seu pensamento, segundo a sua vontade. Por isso que essa resposta da D aqui está incorreta, porque aqui fala que o homem é projeto de coisas que precedem a sua existência. E não, segundo o Sartre, o homem pratica atos segundo a sua vontade. Três. Não que se acreditemos que Deus exista, pensamos antes que poderia ou não estar aí. No da sua existência. Os cristãos podem apelidar-nos de desesperados. Essa afirmação revela o pensador. Pessoal, 3. Esse pensador está na letra C. João Paulo Sartre desenvolveu um argumento no qual chega à conclusão de que o existencialismo é um otimismo. Então é uma frase aí de Sartre. 4. Leia o excerto abaixo e analise a alternativa que se relaciona corretamente duas das primeiras máximas de exemplarismo de João Paulo Sartre. A existência precede a existência. Estamos condenados a ser livres. Com efeito, se a existência precede a essência, nada poderá jamais ser explicado por referência a uma natureza humana dada e definitiva. Ou seja, não existe determinismo. O homem é livre. O homem é liberdade. Por outro lado, se Deus não existe, não encontramos já o ponto de valores nas ordens que possui. Então, diante desse texto, dessa frase de Sartre, nós temos que encontrar as duas principais máximas desse autor. Vamos lá, pessoal. Nós vamos achar, então, como a ideia dele já está prontinha, já está analisada, o próprio texto nos direciona na linha de pensamento do autor, nós vamos achar como correta o existencialismo para Sartre, um humanismo, porque a existência do homem depende da essência de sua natureza humana, que a precede e que é a liberdade. Então, para Sartre, a existência do homem está atrelada à sua liberdade. Para nós terminarmos, então, essa correção, esse vídeo, nós vamos na quinta questão, que fala: no debate do problema acerca do significado de transcendência, é correto afirmar que, para Sartre, ela é um elemento constitutivo do homem que se dá
no sentido de superação. Nós dissemos ali, ó, que Sartre acredita quando o homem ele supera a si mesmo. Então, a assertiva correta é a letra A. Beleza, pessoal? Espero que eu possa ter chegado até na onde nós pensávamos que poderíamos chegar. E nesse segundo bimestre vamos trabalhar um pouco mais firme. Espero que as aulas voltem em breve e que nós possamos nos ver em breve para tratar dessas questões pessoalmente. Fiquem com Deus.